Quando os espíritos nos avisam, eles mesmos sabem das dificuldades que as pessoas têm de acreditar, em função dos próprios credos religiosos, que a grande maioria perdeu seu rumo e transformou o credo religioso apenas em um negócio, onde o lucro está acima da fé, onde os ganhos estão acima da caridade, onde os ensinamentos espirituais estão ali esquecidos, mas diante apenas de uma troca que querem fazer, como se eles fossem os próprios representantes de Deus na Terra, em função daquilo que se espalha pelo mundo e que acaba fazendo com que a fé esfrie por ir se multiplicando a iniquidade no ser humano. Quando os Espíritos de Deus, eles nos pedem para estudar, para aprender, para abrir a nossa mente, e até mesmo para facilitar o entendimento da situação que nós estamos vivendo. Uma situação difícil, cujos efeitos que estamos passando, fomos alertados de tudo isso, e a mensagem propagada, às vezes pouco valor tem para alguns. Aos de bom senso, aqueles que sentiram no seu coração o amor com que os Espíritos de Deus vinham nos alertando sobre todo um preparo que deveríamos e devemos ter em nossas vidas, a fim de que sejamos ícones ou pontos de luz em meio à escuridão. Sejamos uma luz no meio da onde as trevas parecem ser ali incessantes na dor. Nós estamos passando por um momento. Ainda ontem estava conversando com José Antônio Parmegiani, um amigo, um irmão nosso, de jornada, falando justamente sobre aquilo que os Espíritos de Deus nos segredaram e falaram que estaríamos enfrentando diante das atitudes que os seres humanos estariam tomando. As máscaras estariam caindo, e quando os Espíritos falaram sobre as máscaras caindo, muita gente levou apenas para o campo político, mais com um desejo de vingança do que propriamente um ato de esclarecimento comportamental que nós viríamos. Nós fomos alertados que estaríamos sofrendo decepções com aqueles que estariam ao nosso lado. O comportamento do ser humano, daqueles que estavam conosco, que nos atingiria em cheio mediante a confiança que nós tínhamos naqueles que são próximos da gente. Mas o que está acontecendo com o ser humano? Por que o ser humano está alheio àquilo que ele precisa ser para que o mundo possa ser melhor? Por que alguém possa, em meio a uma desgraça, uma tragédia, ainda querer roubar, saquear, ou se aproveitar dos outros mediante aquilo tudo que já perdeu? Como fatos semelhantes aconteceu recentemente em São Paulo, onde as pessoas estavam cobrando caríssimos por um resgate, cobrando caríssimo por uma garrafinha d'água. Bendito é aquele que ouviu, guardou e aprendeu a ser solidário, porque esses que infringem as leis, a cobrança ela vem instantaneamente. O mal que você causa aos outros é o mal que você vai receber instantaneamente.
A lei do retorno, ela é implacável. Mas o que está acontecendo com o ser humano? Nós sabemos que 2/3 da humanidade recebeu alguns tipos de elementos em seu corpo, e esses elementos continham ali um campo energético. Um campo energético que estimula o sistema nervoso e acaba interferindo no próprio comportamento mental. Uma das formas que encontramos de alertar sobre aquelas coisas de sorvete que o bom entendedor consegue saber devido à malignidade que está por trás de tudo isso, mediante a verdade que o mundo não quis saber. As trevas riram e debocharam dos seres humanos e ensinaram os seres humanos a mentir. As trevas ensinaram os seres humanos fracos a se aproveitar das desgraças, das fraquezas alheias, e os instigaram a abortar, a roubar, a mentir, a matar, a se aproveitar dos outros, e muitos estão demonstrando a sua desumanidade, a sua falta de respeito, a sua falta de afeto, falta de amor. As máscaras estão caindo. Por todos os lados que você olhar, nós sofreremos juntos muitas decepções ainda, mas mais do que vocês imaginam. Ocorre que, diante de uma mensagem que nosso irmão Agostinho de Hipona veio nos falando o ano passado, a respeito das atualizações feitas através de frequências que estariam sendo emanadas para a humanidade, o que fez com que aqueles que se sujeitaram por medo, por insegurança, qualquer coisa, e mesmo se arrependendo, não fizeram nada para mudar, estão a cada dia mais sofrendo os efeitos dessas atualizações de frequências semelhantes ao que fazem com aparelhos celulares ou outros mecanismos, ligados à informática, principalmente, através desses nanochips, através desses nanoelementos que provocam alterações no funcionamento de máquinas. A mesma coisa está sendo feito com os seres humanos, e conforme essas atualizações, os seres humanos estão demonstrando que estão sendo manipulados por forças trevosas terríveis, aonde o seu comportamento não se compara, muito menos, a um comportamento animal, porque o animal jamais faria o que o ser humano está fazendo com ele mesmo. O ódio desenfreado. Pessoas simples estão utilizando-se dos meios de comunicação para ali colocar expresso o seu ódio, a sua raiva, a sua felicidade com a desgraça alheia, acusando ainda aqueles que estão passando por necessidades de um monte de coisas ligadas à manipulação mental do qual sofreram. A tendência, diante daquilo que os espíritos nos falaram, diante de uma brincadeira em que certos seres humanos têm na manipulação mental das pessoas, ao ponto de induzirem os mesmos a se tornarem desumanos. O que nós estamos vivendo nesse momento é justamente já os efeitos dessas ações, onde aqueles que principalmente já tinham algumas tendências, algumas más inclinações,
independente dos credos religiosos, políticos, ao qual se filiam, qual dizem acreditar, a grande maioria, sendo manipulado pelas trevas, fazem questão de difundir aquilo que eles estão pensando, aquilo que estão fazendo. O que o mundo maior tem a dizer, que tudo isso se fez e se faz necessário na separação do joio e do trigo. O joio é aquele elemento que nada serve. O trigo são aqueles que nos servem para nutrir a nossa vida, a nossa alma. A humanidade, ela está tomando uma direção. Todos os fatos decorrentes, principalmente o comportamento do ser humano, a sodomia, aquilo que se ouvia falar, que acontecia nas cortes do Império Romano, aqueles desejos loucos de Calígula ficaram muito aquém daquilo que se vê hoje, vendo aquela massa semelhante ao que se vê nas regiões do umbral, sendo hipnotizadas e sendo induzidas a fazerem igual. Não espantem com as coisas que se verão daqui para frente, mas o pior de tudo é que pessoas tidas do bem, de uma forma inconsequente, ainda saem propagando essas mensagens manipuladas pelos seres da treva, como que alerta dessa prostituição das almas, dessa delinquência dos sentimentos humanos, da falta de respeito para com os seus. O mundo tomou a direção. Muitos já escolheram a porta larga. A grande maioria não quer saber da disciplina nem da fé, principalmente do respeito. Muitos cairão de joelhos tardiamente, de verem que as trevas apenas alimentaram aquilo que eles já traziam em seu bojo e todas as justificativas necessárias para a sua cabeça. É lamentável ver o desrespeito do ser humano para com o próprio ser humano. O desrespeito que está havendo com os idosos. É lamentável o descaso com as crianças, onde não estão nem permitindo que elas nasçam, onde estão negando-lhes os direitos à educação, onde o senso de verdade, de amor, foi esquecido, onde muitos estão vendo a educação apenas como um negócio, assim como que os nossos irmãos, os idosos, aqueles que já se sacrificaram pela humanidade, onde estão enfrentando o desrespeito de jovens que não têm o mínimo de senso do mal que estão causando para eles mesmos. A idade vai chegar para todos. Enquanto muitos usam do pouquíssimo conhecimento que têm, que se está passando é porque merece, lembre-se que aquilo que você está pensando é aquilo que você alimenta dentro de você, é aquilo que você vai merecer receber também um retorno da tua vida. Aguarde. O mesmo sofrimento que você faz passar esses anciãos, aguarde,
que se você não for covarde suficiente para cometer suicídio, precisa ser muito covarde, achando que vai fugir às responsabilidades, não vai. A lei do retorno pega os que cometem suicídio, aqueles que acham que vão fugir às responsabilidades, aqueles que acham que vai ser esquecido. Aquele que humilha, esquece. Mas aquele que é humilhado, ele vai guardar em seu bojo até que aquele sentimento de humilhação seja esquecido. Mas isso só vai ser esquecido ao longo das encarnações, onde aqueles que fizeram passar por humilhação vão reencarnar muitas vezes e vão ter que consertar o mal que fizeram. A lei do retorno e a justiça perfeita, porque ninguém tem o direito de derrubar ninguém. Ninguém tem o direito de impedir que alguém se desenvolva. Ninguém tem o direito de achar que tem mais razão do que a própria razão. Nós estamos aqui às vésperas de uma eslava, uma festa conforme nas palavras que Dom Carlos Ramírez nos trouxe no último sábado, palavras nobilíssimas de um ser que soube respeitar as tradições, soube respeitar e amparar as crianças e soube e sabe ouvir o conselho dos anciãos. É lamentável do ser humano que prefere justificar a pedir perdão. Só que o pedido de perdão não são palavras que ecoam com raiva, mas a mesma dor que você faz o seu irmão passar, em dobro, a lei do retorno vai lhe trazer de volta aquilo que saiu de você. Aquilo que saiu de você. Por isso que se chama lei do retorno. Rei e rainha, pobres e escravos, ninguém escapa à lei. Nós estamos refletindo muito sobre tudo que estamos vendo no mundo. Os tempos chegaram. Os tempos chegaram. O que nós estamos vendo acontecer, diante do que os espíritos nos prepararam nos 3 primeiros meses para preparar a cabeça, preparar o coração, porque o canhão viraria para o nosso lado, o canhão virou para o lado de todo mundo. Mediante a arca, que não pode ser invadida, onde os aproveitadores de plantão não lhes serão permitidos, mas sim aqueles que são fiéis e verdadeiros nas ações que precisam ser feitas. Aquilo que o homem não consegue mudar, Deus fará e está fazendo de outras formas. O alerta da humanidade, de cima é que fique atento ao ser humano. Fique atento ao ser humano. Fique atento às pessoas próximas de você. Cada um está se revelando
Cada um está mostrando o que realmente é. Prepare o seu coração, porque a punhalada virá feroz. A punhalada virá feroz. Prepare o seu coração. Prepare a sua mente. Seja vigilante, porque todos nós seremos provados como se prova o ouro e a prata. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos os escolhidos. Nós não somos os salvos. Nós não somos privilegiados. Nós não somos. Nós somos apenas parte de um processo de purificação. E nem todos os que estão dentro da arca, ou pensam estar na arca, conseguirão ficar. Por quê? A sua frequência vibracional está em desacordo com a frequência do amor que o Espírito de Bezerra de Menezes vem tentando nos ensinar a ser. O ser humano está no maior dos conflitos da sua existência. Os seres humanos estão sendo atacados por todos os lados. Os senhores das sombras estão agindo no meio da comunicação. Estão agindo entre todos os credos religiosos. Já estão no meio político. Já estão no meio econômico. Já entraram no meio religioso. Está fazendo um estrago muito grande na vida das pessoas. Preste atenção como o ser humano está desrespeitoso um para com o outro. Preste atenção. Cada um encontrou a sua fraqueza e permitiu que os senhores das sombras tomassem conta da sua vida, gritando, exigindo, maldizendo, se tornando muito egoísta, mas muito egoísta mesmo, aonde prefere jogar o alimento no lixo, onde prefere deixar o alimento estragar, a saciar a fome do seu irmão. Os tempos chegaram. Os tempos chegaram. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Não tinham qualquer respeito por nada nem por ninguém. Não se importavam com mais ninguém nem mais nada. Apenas com seu egocentrismo, o seu egoísmo e apenas a sua maldade egocêntrica, prejudicando seus irmãos. Seres humanos estão ficando cegos. Estão ficando cegos.
e, lamentavelmente, colherão o fruto da sua cegueira. É muito difícil para a gente ver tudo isso. É muito difícil para a gente ver as palavras perdidas ao vento. É muito difícil ver os seres humanos indo ladeira abaixo. É muito difícil você estender a mão para alguém e esse alguém não pegar na sua mão. É muito difícil você ver que tudo que João Evangelista viu há 2000 anos é a visão de agora, desse momento que a humanidade vive. Que você seja um desses vigilantes, atentos, que você seja o sentinela, que você esteja prevenido, que você esteja forte, que você reconheça que a riqueza é você, que você reconheça que o maior bem que você tem é a sua vida, que você reconheça que a sua saúde é a energia consciente que você mantém, que você seja solidário por ser solidário, que você seja um bom exemplo de ser humano, que você seja um bom amigo, amigo de verdade, que você nunca seja um traíra, que você seja verdadeiro, que você seja um ser humano, mas um ser humano mesmo, onde mesmo enfrentando a sua dor, você terá forças para ajudar os seus irmãos também, mesmo que eles não consigam agradecer a você, mas você está ciente do que você fez e você será recompensado pelo que você fez. E os ingratos sofrerão a dor da ingratidão. Deus abençoe a todos.